Agora o tempo, a semana começou com chuva para os gaúchos. Durante a tarde e a noite de hoje, as pancadas devem ser amenizadas, mas haverá aumento de nuvens. E o tempo chuvoso continua para essa semana. Acompanhe os detalhes da previsão para amanhã nos mapas. Nesta terça-feira, o norte do Rio Grande do Sul terá chuva com períodos de sol. Nas demais áreas, o sol aparece e no centro-leste e oeste do estado haverá chuva apenas pela manhã. Nos vales em Costa da Serra, o sol aparece, mas chove pela manhã. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 15 e 27 graus. Em Nova Prata, os termômetros marcam entre 15 e 25 graus. Em Araricá, a mínima é de 16 e máxima de 26. Em Gravataí, as temperaturas ficam entre 15 e 27 graus. E em Tramandaí, mínima de 16 e a máxima atinge os 28 graus. 445 cidades brasileiras não contam com bibliotecas municipais, de acordo com o Ministério da Cultura. O índice representa 8% dos 5.565 municípios de todo o país. Mas, na contramão desse número, vem um exemplo positivo de Canoas, né, Priscila? É verdade. Em 2009, uma biblioteca foi instalada em uma praça do município. Depois, a ideia foi multiplicada para outros espaços da cidade. Uma iniciativa que garante integração, acesso e cidadania. E é para falar com a gente sobre esse assunto que nós recebemos Almiro Guerat, diretor de Cidadania Cultural da Secretaria de Cultura de Canoas, e também Nelson Oliveira da Silva, que é gestor da Biblioteca Municipal de Canoas. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Bom dia. Uma boa tarde. Tudo certo. Aos telespectadores, uma boa tarde a vocês. Prazer muito grande a gente estar presente aqui para poder falar um pouco sobre os projetos que estão dando certo na cidade de Canoas. Tá certo, Almiro. Então, conta pra gente como é que nasceu então essa ideia lá em 2009 ainda de montar uma biblioteca dentro de uma praça. Um dos objetivos do Plano Municipal de Livro, Leitura e Literatura de Canoas é a implantação, a democratização do acesso de livros à população. E nada mais atraente do que levar livros até uma praça, até um local público, onde as pessoas se sintam à vontade, não se sintam naquele clima de estudo que é uma biblioteca oficialmente falando, né, Nelson? Uhum. E que, no caso, para os novos leitores, para as crianças, é muito difícil mostrar para elas que tem que ficar em silêncio numa biblioteca, que não pode fazer barulho. E o atrativo dessas bibliotecas nas praças é justamente isso, é levar a família a um local arejado, a um local saudável, e ocupar essas praças aí, o sentimento de pertencimento das famílias, levar elas ao mundo da leitura, ao mundo da literatura. O Nelson vai explicar também um pouco mais aí sobre os processos aí, mas é bem atraente, o sentido que a gente vê dialogar outras linguagens artísticas também, porque nós temos lá nas bibliopraças contação de história, tem o boneco Juca, o boneco Bastião. Tem outras atividades que envolvem toda a questão da leitura. As escolas também se apropriam desse espaço, Existem escolas, como nós já mostramos em outras situações, que tem um horário marcado durante a semana para visitar uma dessas bibliopraças. Então, o aluno vai lá, ele tem essa liberdade, porque isso que é importante, como você estava comentando, desse estímulo ele ser gerado naturalmente. E, Nelson, eu queria saber, quer dizer, isso não exclui totalmente a gente poder frequentar uma biblioteca normal, nos moldes de manter o silêncio e tudo mais, mas isso é bacana porque amplia cada vez mais esse acesso, porque a gente fala em estímulo, mas a gente também tem que colocar aí ao dispor dessas pessoas, então, essas obras. O município de Canoas, ele tem uma rede muito grande de bibliotecas, Então, a gente tem a Biblioteca Central, que fica na Rua Ipiranga, bem ali no centro. Nós temos 4 bibliotecas nas subprefeituras e tem mais uma biblioteca dita tradicional no CSU da Matias. Depois, nós temos 5 bibliopraças que estão nas principais praças da cidade: Dona Mocinha, Rio Branco, Matias, Guajuviras e Matias Velho. Nós, inclusive, estamos conferindo aí algumas imagens de outra situação que nós acompanhamos, Uma ação nessas bibliopraças, então, de uma escola, está visitando, dos alunos tocarem no livro, pegarem, escolherem o livro que querem ler, passarem a ter esse interesse por um incentivo próprio também. Todas as bibliopraças são o mesmo desenho, o mesmo móvel que a gente repetiu nas 5
praças das cidades, né? Assim, é a mesma estrutura, né? E como é que é essa estrutura? Porque a estrutura das bibliotecas convencionais a gente já conhece, né? Mas como é essas bibliopraças, a estrutura que tem lá? A gente já está vendo pelas fotos que é bem diferente. Pode-se dizer que é um livro gigante, né? Um livro gigante que abre em 4 abas e cada aba do livro a gente coloca um assunto. Então, a literatura gaúcha, a literatura brasileira, a poesia... tem para todos os gostos, tem todos os gostos, a gente procura variar e procura renovar todos os meses os livros expostos para que as pessoas sempre tenham alguma novidade para a sua leitura ali. E tem acesso também grande à nossa literatura municipal, né? Os que é muito autores canoenses, né? Valorizar a literatura local também. Valorizar, porque muitas vezes é só os grandes títulos, né? O livro internacional, né? A literatura nacional também, mas que o autor canoense ele também tem esse espaço ali de valorização do seu trabalho, né? Valorização à nossa literatura local e estímulo para que, né, os novos leitores, né, as novas famílias de leitores, elas deem o valor à nossa cultura local. O município de Canoas tem uma lei que institui isso, né? Que toda livraria ou biblioteca tem que ter uma posição de destaque do autor canoense, né? Então, nas nossas bibliotecas públicas e nas bibliopraças, a gente sempre tem um setor onde divulga as obras dos autores canoenses. Bacana. Bom, e como eu comentei anteriormente, eu já estive em algumas dessas bibliopraças e conversei com algumas pessoas para saber o que elas estavam achando desses espaços. E agora eu convido vocês, então, para dar uma olhadinha para ver o que elas acham. Vamos lá. Conferir, então. É um momento de lazer, de informações, de muitas coisas boas, sabe? Que pra gente... É uma coisa assim, como é que eu vou te explicar? É vida, é tranquilidade, uma leitura é paz, a leitura é tudo. Isso aqui ficou muito lindo, muito bom, muito importante para nós moradores. A gente aqui na praça, a gente vai aprender mais a ler, mais coisas que a gente não sabe, mais coisas a gente vai aprender. É da livro que a gente vai tirar mais, trocar nossas ideias, conversar mais. E antes eu era um pouquinho mais quieta, daí a minha mãe começou a me botar a ler os livros. Eu acho que todo povo brasileiro tem que ler. Ler mais. Quanto mais a gente lê, mais a gente adquire cultura e o vandalismo vai ficando para trás. No momento que tu começa a ler, tu vai esquecendo das coisas ruins. Almiro e Nelson, a gente viu aí que tem, enfim, pessoas da comunidade, uma professora, estudantes falando, quer dizer, então vocês conseguem realmente pegar esse público de uma maneira, numa totalidade, né? E de todas as idades também. É bem variado realmente esse público. E como é que está a movimentação aí das bibliopraças? Qual é a avaliação de vocês? A procura é muito grande, né? A gente tem, assim, o público maior mesmo que pega livros emprestados é o público adulto. Mas muitas vezes o adulto que vai lá e busca também para o seu filho, né? Para ler em casa. Ou seja, as pessoas elas querem estimular as crianças a lerem, né? E nós temos outros projetos lá na secretaria que dialogam muito com esse incentivo à primeira leitura. Um deles são os agentes de leitura. São 18 agentes que percorrem a cidade de bicicleta, levando livros para as casas, fazendo uma contação de história, de fato estimulando. Às vezes tem muita resistência as famílias de Claro, até aceitar. Você conseguir instituir o hábito, né, leva um certo tempo, mas a gente não pode desistir também. Por isso que esses projetos são tão importantes. E as pessoas elas têm aquilo, não vou deixar uma pessoa estranha entrar dentro da minha casa. Né? Nem mesmo que o propósito seja muito bom, o propósito da leitura é que não é uma cultura difundida, né? Tu deixar alguém entrar dentro da sua casa, levar um livro, né? Levar uma informação, só que esses 18 agentes aí, eles têm toda uma pedagogia para estar conversando com as pessoas e estimulando, e de fato a gente vê que o aumento, né, do estímulo ele está acontecendo de uma forma muito boa. E da cidade também oferecer essas atividades, quer dizer, tem essas iniciativas, tem também a Feira do Livro de Canoas, que acontece geralmente no meio do ano. De 1º a 15 de junho agora de 2013. E como está a preparação para a feira? Já está praticamente fechada a programação, a gente não pode ainda divulgar os autores e coisas, mas vai ser mais uma vez sucesso. A Feira de Canoas é considerada a segunda maior feira do estado, né? Só, claro, a de Porto Alegre que é maior, mas vão ter muitos grandes escritores confirmados já. E só para a gente já ir encaminhando para esse encerramento, né, Priscila, só para as pessoas entenderem como é que elas fazem para utilizar esse espaço das bibliopraças. Então, tem uma pessoa da comunidade que cuida do espaço e que abre para as pessoas poderem fazer essa retirada do livro, elas precisam de um cadastro, como é que pode funcionar isso?
As bibliopraças, funcionam, né, com estagiários, né? Então, o município contratou estagiários, são os estagiários que atendem. Para retirar o livro, o que a gente pede é que a pessoa apresente um documento de identidade e um comprovante de residência. Não é nada formal, não é nada rígido. O nosso objetivo é permitir que o livro circule. Então, se a pessoa saiu para dar aquela caminhada, fazendo exercício na praça, ela vai conseguir ler o livro, a gente permite a leitura no local e pode levar para casa, ficar alguma semana com o livro e retornar. Tá certo. A gente procura desburocratizar, né? O nosso objetivo é que o livro circule. Bom, e para mais informações, então, sobre as bibliopraças e o endereço, né, delas, a gente tem aqui o site de Canoas. É canoas.rs.gov.br. Isso aí, elas têm um horário de funcionamento extenso, da 1 da tarde até às 6, de terças a sábados. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até a próxima. Obrigado. A seguir, tem um bate-papo sobre a oficina literária Santa Sé de Crônicas de Botequim. Na iniciativa, um grupo de pessoas se reúne em um bar de Porto Alegre para escrever. Não saia daí, a gente já volta.